Fala galera, esse vídeo aqui eu vou estar explicando um pouco das informações que a gente tem dentro do sistema Quant aqui. Começando aqui do lado esquerdo superior, onde está o cursor do mouse aqui, a gente tem as informações sobre as DIs, que são as taxas de juros. Então aqui a gente tem o DI FUT e depois abaixo tem a DI referente a cada ano. E do lado do nome de cada DI tem a variação do dia. Então sempre que a DI estiver negativa ela vai estar vermelha e quando ela virar para positiva ela fica verde. Embaixo das DIs a gente tem as informações sobre as 10 ações de maior peso. Mesma coisa, aqui tem os nomes de cada uma e a variação dela no dia. Segue a mesma regra de coloração ali. Quando estiver positiva ela vai estar verde e negativa ela vai estar vermelha. Isso daí para facilitar a gente enxergar quando ela está mudando ali ou está no 0 a 0. Embaixo aqui onde está 10,99, essa porcentagem é a somatória das 10 ações de maior peso. Por que a gente tem isso aqui separado? Só a Vale, ela é a que tem a maior peso ali dentro do Ibov. Então, normalmente o que direciona o ativo do índice é a Vale e a Petro, que são as duas de maior peso. Então aqui a gente pegou as 10 de maior. Então se as 10 de maior, ela está numa somatória aqui, no caso de quando fechou, ela estava numa somatória de 10,99 positivo. Eu tendo essa informação, eu não vou ficar procurando por venda. A não ser que seja um ponto específico de correção, você vai buscar um movimento curto. Porque se ela está dando 10% positivo a soma das 10 maior, a probabilidade do índice é de subir, não de cair. Então, por isso que a gente tem essa informação aqui para a gente estar acompanhando durante o pregão. Aqui embaixo a gente tem informação sobre a carteira do Ibov. Esse aqui não é o ativo do Ibov, tá? É a carteira do Ibov, onde tem cada ação lá dentro. Aqui ele vai mostrar quantas ações tem positiva e aqui quantas ações tem negativa. Aqui ó, a gente está vendo que as 10 maior está dando 10% positivo. Então está indicando compra. A quantidade de ações positiva, estou com 78 ações positivas. O que direciona o índice são as ações. Mais um ponto para mim não procurar por venda, procurar por compra. Aqui embaixo é a somatória de todas as ações. Todas as ações dentro da carteira do Ibov está fazendo a somatória. Então, juntando todas, as positivas com as negativas, a carteira do Ibov estava 111% positivo. Então não tinha como o índice cair aqui. Embaixo aqui do Ibov, a gente tem o saldo financeiro dos players referente às 10 ações de maior peso. Aí aqui tem separado por cada player, os estrangeiros, saldo financeiro deles, positivo. Corretoras, saldo financeiro deles também, estava negativo. E os bancos, saldo financeiro positivo. O que a gente escuta bastante as pessoas falando o que direciona o mercado. É o estrangeiro. É os caras que têm o dinheiro para movimentar. Então, aqui dentro das 10 ações de maior peso, as 10 estavam positivas. Estavam comprando ela. E quem que era que estava comprando? O estrangeiro estava colocando dinheiro na compra. Aí aqui em cima, voltando para a parte superior, do lado esquerdo, a gente tem as informações sobre o mini índice e o índice cheio. Aqui também o saldo financeiro por player. Aqui é referente ao mini índice e ao índice cheio. Essas outras informações que eu falei aqui é as taxas de juros e aqui para baixo é referente a ações. Aqui em cima é onde a gente opera, o mini índice e o índice cheio.
Aqui a gente tem dentro do mini índice o saldo dos estrangeiros, que aqui eles estavam comprados, e no cheio eles estavam vendidos, mas bem pouco. Comparado ao que eles estavam comprados aqui no mini, no cheio eles estavam praticamente com pouca operação ali para venda. Mas o que direciona mais o mercado é o valor do mini. Aqui a gente tem o saldo dos estrangeiros, e aqui embaixo ele faz a somatória dos dois e mostra se o saldo está dando comprador ou vendedor. Nesse caso aqui está dando comprador. Do lado direito aqui dos estrangeiros a gente tem o saldo das corretoras, e aqui a gente tem o saldo dos bancos. E embaixo a mesma coisa, ele faz a somatória dos dois e mostra se o saldo está dando para compra ou para venda. Aqui embaixo a gente tem os 5 maiores comprados, e aqui do lado direito os 5 maiores vendidos. Essas informações aqui são os níveis de preço, esses números aqui são os níveis de preço dentro do mini índice. Isso daqui ele é calculado por um indicador que eu desenvolvi, que ele roda dentro do Profit. Então, para cada dia ele faz o cálculo, ele tem ali as informações que ele precisa para fazer o cálculo, e aí ele mostra aqui possíveis níveis acima do preço de abertura, que pode ser que naquele dia o preço venha a buscar, e abaixo do preço de abertura também. Então a gente tem 4 níveis de preço para cima, da onde o preço abrir, e 4 níveis de preço para baixo, da onde o preço abrir. Não significa que vá buscar, mas são pontos que é bom ficar observando. No gráfico aqui, ó, a gente pode ver que a linha verde aqui, ela é o primeiro nível de compra, acima de onde o preço abriu. O preço abriu no 118.400, ali na região do 118.400, e o primeiro nível de compra ele estava no 119.124, e o primeiro de venda 116.205, que casou ali próximo à região de fechamento de gap. Então, o que o preço fez aqui? Ele abriu, desceu um pouco e depois subiu. Essa barra aqui, ó, ela tocou no primeiro nível e respeitou. Ela não atravessou direto, segurou. Aí aqui no gráfico ele tem entre o primeiro nível, o primeiro alvo de compra e o segundo alvo de compra, que era o 119.497, dentro desses dois níveis ele tem 3 níveis que ele marca aqui, que também está dentro do cálculo desse indicador. Só que esses 3 níveis não aparecem aqui, porque senão é muita informação. Mas no gráfico são pontos que a gente observa. Então você pode ver que nessa barra ele tocou na linha verde, segurou, fechou abaixo, e a segunda ela foi buscar dentro dos 2 níveis. Então ele tocou na linha e aí depois voltou para baixo de novo. E aí por aí o preço vai trabalhando. Aí ele foi, buscou o primeiro nível. Aí aqui no sistema ele vai marcar já que esse primeiro nível foi atingido. Voltou, buscou o segundo nível, marcou. E do segundo nível para cima ele não passou, ele não atingiu o terceiro. Então aqui ele marca, ele fica ainda não, né? Fica aparecendo aqui e fica amarelo. Toda vez que ele tocar num nível da compra ou da venda, ele aparece aqui gain, que é para a gente identificar que ele já tocou naquele nível. Isso é tanto para compra quanto para venda. Isso daqui não é um operacional que você vai usar ele para se tá indo então eu vou comprar, ou se bateu ali vai parar, vai reverter. Não, isso aqui são níveis de preço que a gente vai observar. Aí você tem que juntar isso com um operacional que você já utiliza, sua visão do mercado, sua visão de análise técnica. Um exemplo aqui, quando ele tocou no segundo nível,
que ele faz as máximas ali igual, praticamente, né? Essa barra ela já abriu um pouquinho abaixo. Isso aqui ele é um padrão conhecido que o pessoal pode chamar de pinça, ou tem outros padrões aí, outros nomes dados para esse padrão. Por ele até aberto um pouco abaixo aqui tem um outro nome que eu não lembro. Mas enfim, são níveis que a gente observa se der um padrão de reversão ou um padrão de continuidade. Se der um padrão de reversão, você vende. Chegou no nível, segurou, deu um padrão de reversão, o mercado já tinha subido muito, aqui você vende. Mas levando em consideração todos as outras indicadores que a gente tem aqui de força do mercado, você iria vender aqui para esperar que ele ia corrigir todo o movimento igual normalmente o índice faz, muitas das vezes. Ele dá uma subida e depois ele volta em V, lá no início do movimento. Aqui estava tudo para compra. Então deu um padrão de venda, eu quero vender. Tá, mas como é que tá as ações? Como é que tá o Ibov? Como é que tá o saldo do estrangeiro? Ele tá virando a mão para venda também ou não? No caso aqui não virou. Então você ia fazer uma venda, já ia pegar uma parte ali e já ia proteger, porque ele poderia continuar o movimento para cima. Não foi o caso desse dia. Ele não continuou, ele não renovou o máximo ali, né? Mas ficou lateral, também não caiu. Então se você vende aqui esperando que ele vai voltar lá para o início do movimento, você fica travado ali e não pega nada. Ou você vende e protege, ele volta e te arranca no 0 a 0. Essas informações referente ao índice, aqui a gente tem a cotação atual do índice, qual o preço que ele está, e aqui a variação do dia, quantos por cento ele está positivo ou negativo. Aqui a gente tem o saldo da agressão, que também é outro ponto que a gente observa junto com todas as outras informações. O mercado abriu, o estrangeiro começa a comprar. Das 9 até as 10 a gente não tem informações das ações, né? Então aqui vai estar fechado, essas informações aqui a gente não vai ter ainda. O que a gente tem? As informações das DIs. E quem manda no mercado? Estrangeiro. Então eu tenho as DIs. A DIs ela tem a relação negativa com o índice. Se as DIs estiver negativa, o índice tende a subir. E se as DIs estiver positiva, o índice tende a cair. Então o mercado abriu, as DIs estão negativas, o estrangeiro está comprando, a agressão está compradora, eu já tenho aqui 3 condições para o mercado subir. Então a ideia do sistema é isso. Quantas condições eu tenho para compra, quantas condições eu tenho para venda. Aqui, esse saldo aqui está escrito embaixo, o saldo positivo, índice vendedor. Aqui em cima, saldo negativo, índice comprador. Esse aqui é um saldo que eu observei dentro do mercado, que ele tem relação negativa com o índice. Sempre quando isso aqui tiver positivo, o índice tende a cair. E sempre quando tiver negativo, o índice tende a subir. Em dias laterais, não tem muito o que fazer. Vai estar aqui um valor, aqui as ações vai estar positiva, mas é dia dele ficar lateral, então ele vai ficar dentro de um caixote ali num range pequeno. Mas em dia de tendência, isso daqui ele vai mostrar a direção do mercado. No caso da subida aqui que o índice deu, se quer vender, isso daqui é um indicador bom para olhar. Por quê? Porque se ele começou a subir, subiu, chegou no primeiro nível aqui, deu uma respeitada, foi para o segundo nível, fez uma barra de força dessa daqui, mas depois já não continuou, voltou, quero vender. Você observa se esse, no caso aqui de como o índice estava comprador, o saldo tem que estar negativo. Então ele estava subindo, o saldo foi ficando negativo. Quando chegou aqui em cima você quer vender, esse saldo aqui, é lógico que ele não vai inverter de uma vez para positivo.
mas você observa se ele vai começar a reduzir esse saldo. Um exemplo aqui estava se tivesse em 600 aqui, ele começou a reduzir. Então, espera aí, bateu no segundo alvo ali da compra e esse saldo começou a reduzir. Então ele vai corrigir um pouco. Agora, se ele chega ali, ele enrosca, não corrige, mas enrosca, fica lateral, e esse saldo aqui ele começa a aumentar mais ainda para negativo, a probabilidade do preço aqui continuar subindo é grande. Tendo todas essas outras informações aqui, levando para compra. Aí, referente ao índice, é isso. Aqui já está escrito para ficar fácil, né, de identificar. Saldo positivo, índice tende a ficar vendedor. Saldo negativo, o índice tende a ficar comprador. Compra, esse saldo tem que estar negativo. A agressão tem que estar positiva. As DIs tem que estar negativa. As ações tem que estar positiva. Tanto a de preferência observar aqui sempre as 10 mais, como é que elas estão aqui, e a somatória das 10. O IBOV, ele tem que estar pelo menos 50-50. 50 positivo, 50 negativo, para estar controlado. Aí pode ser que o mercado suba. Se está dando condição aqui, você está olhando as coisas aqui, está dando compra, mas você olha para o IBOV, ele está 70 ações negativas, isso daqui, a probabilidade dele subir muito é pouco. Então você vai fazer uma compra, já fica esperto, porque ele pode voltar, porque a maioria das ações está negativa. O que dá a direção para o índice é as ações, que o índice ele é o futuro do IBOV. O IBOV, o que direciona ele são as ações. Então sempre olhar quantas ações aqui está positiva, as 10 mais, para ver se a possibilidade do movimento que a gente está enxergando, se ele pode ser longo ou não. Então essas informações aqui do lado esquerdo do monitor é referente ao índice, e do lado direito é referente ao dólar. Aqui o dólar a gente tem o preço atual dele, a variação do dia se está positiva ou está negativa, saldo de agressão, como que está a agressão dele naquele momento. Aqui ó, a mesma coisa, o saldo dos players, estrangeiro, as corretoras, os bancos. Aqui a mesma coisa, o cálculo de níveis importantes tanto para compra quanto para venda. Os 5 maiores comprados, 5 maiores vendidos. Aqui no canto superior aqui direito a gente tem algumas paridades de moeda. Por que a gente tem isso daqui? Tem aqui algumas paridades do dólar perante outras moedas e de outras moedas perante o dólar. Isso aqui eu observei que tem vezes que o dólar está positivo, é para estar igual esse valor aqui, ó, o USD euro e euro USD. Só inverte aqui. Mas tem vezes que um está positivo, era para o outro estar o mesmo valor, só que negativo. Mas tem vezes que acontece diferente. Não está batendo o saldo, então observe isso daqui. Mas aqui são algumas moedas mais importantes. O euro ele tem relação negativa com o dólar, né? Então quando o euro está subindo muito, o dólar cai. As paridades USDs. Nos vídeos que eu já fiz de transmissão ao vivo do canal, ele tinha aqui no canto todas as paridades USDs. Eu não tinha essas informações aqui, eram outros, só a paridade das moedas do dólar. Aí eu tirei, deixei algumas aqui mais importantes e coloquei aqui aquelas que apareciam só em relação à quantidade de que está negativa e que está positiva. Então o dólar vai cair. Eu dou uma olhada aqui como é que está os players, quem está comprando, quem está vendendo. Como é que está a maioria das paridades aqui, tem mais positiva ou mais negativa? Então a ideia das paridades aqui é isso daqui, ver como é que está as paridades do dólar referente às outras, se ele está subindo ou está caindo.
o Bitcoin, ele afeta também o dólar, então a gente tem a variação dele aqui, como é que ele está no dia. O ouro é a mesma coisa do euro, afeta diretamente. Euro e o euro e o ouro, os dois eles têm relação positiva. Então os dois tendem a subir junto ou cair junto. Mas o euro e o ouro referente ao dólar, eles têm relação negativa. Então se o euro estiver subindo e o ouro estiver subindo, o dólar tende a cair. E a mesma coisa o inverso. Então é um ponto a observar. Não é que nem aqui, né? O do ouro ele tá 0,05 negativo. Não é porque tá 0,05 negativo que o dólar vai cair. Ele tem que estar numa variação maior aqui. Ele tem que estar de 0,30 para mais. Aí já começa a ter um peso maior. Aqui a gente tem a variação do Brent, que também tem a relação com o dólar. E aqui embaixo, isso daqui é um saldo que eu coloquei para observar, que eu ainda estou validando ele. Até deixei marcado aqui, ó, validando cotação. Esse saldo, ele é a mesma coisa desse saldo do índice que eu deixei marcado aqui. O do índice eu já sei que ele, quando aqui está negativo, o índice está comprador. E quando está positivo, o índice está vendedor. Este do dólar eu estou validando, se é realmente isso ou não. E aí aqui embaixo a gente tem as informações das bolsas lá fora. O BR20 é referente às ações brasileiras. Então é mais um ponto aqui para a gente observar referente a operar no índice. Aí você tem que observar a partir do momento que a bolsa abre lá fora. Como é que abriu as ações brasileiras lá fora? Abriu e está subindo, ou abriu e está caindo. A partir das 10h30, se eu não me engano, da manhã, no horário que a gente está, que começa as negociações lá fora. Aqui a gente tem a informação do DXY, que é referente ao dólar. Aí aqui a variação do S&P 500, Dow Jones e o Nasdaq. E os níveis é a mesma coisa. Porém, o dólar ele é mais técnico. E acontece bastante. A maioria dos tempos o mercado está lateral. E acontece bastante dele tocar um ou dois níveis importante que o sistema que ele dá pra gente, pode ser para compra ou para venda, e depois dele tocar nesses níveis, ele inverter e tocar pelo menos um nível em cima. Então, no caso que abriu, eu quis vender aqui, aonde que eu vou sair? Se eu já fiz uma venda no começo do dia, eu tenho os níveis que eu olho aqui. O nível principal, que é os que aparece aqui pelo sistema calculado. E aí, para mim aqui eu tenho os níveis entre esses dois níveis. Como você pode ver aqui no gráfico, ele respeita. Então eu tenho, é como se fosse o FIBO aqui dentro. Eu vou ter o 38, eu vou ter o 50 e vou ter o 61. Só que não é FIBO, isso aqui é referente ao cálculo dos níveis. Ele tem 3 níveis aqui dentro. Aí você pode ver que ele respeita aqui dentro, ó, quando ele toca na linha. Ele tocou aqui, subiu 20 pontos. E aí depois ele veio e tocou de novo, mas ele renovou mínima. Quem entra por rompimento, isso daqui no caso numa análise técnica, ele formou um pivô de baixa. Que ele abriu, desceu, subiu, segurou no meio desse movimento aqui da abertura, e aí começa a descer de novo, fala, oh, tá fazendo um pivô de baixa aqui. Se ele perder a mínima aqui, eu vou vender. Mas aqui nos cálculos do indicador que eu tenho, eu sei que aqui é um nível forte que ele está segurando. Pode ser que ele vá? Pode ser. Mas eu já fico mais esperto de vender aqui. E se confirmar a venda mesmo e for, eu já sei que aqui eu já tenho um outro nível que ele pode segurar. Do mesmo jeito que ele respeitou entre os dois níveis, ele pode respeitar aqui. Mas se for dia de tendência, que nem já aconteceu, ele vai buscar todos os níveis da venda.
Ele vai atravessar o primeiro, vai atravessar o segundo, o terceiro e vai buscar o último nível. E se for tendência muito forte, ele passa o último nível e continua. Mas ele nunca passa esses níveis direto, de atravessar diretão. Não, ele sempre, ou no primeiro, no nível principal, ou dentro do nível, ele sempre toca na linha e segura pelo menos um pouco. Dá uma correção. Então são pontos de referência aqui que ele respeita. Pelo menos num toque para scalp ali, ele respeita. Um exemplo aqui, se você deixa para scalp, você viu que ele tocou aqui e respeitou. Você falando, se ele voltar e tocar lá de novo, vou fazer um scalp para compra, vou arriscar. Um stop curto, aqui teria pago. Ele pagou muito mais, né? Ela subiu 40, mais de 40 pontos no segundo toque da região que ele não conseguiu ganhar. Então, isso daqui são os níveis importantes. Aí, isso daqui ele tem que ser adaptado dentro da técnica operacional de cada um. E aqui, por último, a gente tem o cálculo do preço justo do dólar. O sistema ele tem todas as informações ali e o cálculo é feito automático. Vai ter dia que você vai ver aqui qual que é o preço justo do dólar. Que nem aqui ele está marcando 4,953. E você fala, então ele vai buscar esse preço justo. Não significa que vai buscar. Pode ser que busque, pode ser que não. Porque a gente não sabe o interesse dos players por trás. Por ser o dólar e por ter muita coisa referente a que os pessoal negociam com o dólar, então pode ser que ele busque. Pode ser que ele vá já no começo do dia, pode ser que ele abra e vá para um lado contrário do preço justo e depois no decorrer do pregão, no decorrer do dia ali, ele vai e busca o preço justo. É um ponto ao se observar. E aí todas as informações aqui a gente vai conciliar isso com o operacional que a gente está acostumado a operar, com a técnica de cada um. A ideia do sistema em si é o que os players estão fazendo, quem está vendendo e quem está comprando, quanto que estão vendendo, quanto que estão comprando. Aqui os estrangeiros nesse momento do dólar aqui que ficou salvo, os estrangeiros estavam vendidos em mais de 1 bi. Relacionado ao dia, o mercado foi lateral. Por quê? Porque ele abriu aqui, desceu, mas depois no final do dia, onde ele fechou? Um pouquinho acima do preço de abertura. No candle do dia aqui, isso aqui foi praticamente um doji. Se colocar na barra do dia, ele fechou pouca coisa para cima. Então ele ficou meio que indefinido ali o movimento do dia, referente só à barra do dia. Mas levando em consideração que eu fosse operar regiões, se eu fosse vender de início, se tivesse me dando condição dos estrangeiros vendidos, agressão vendedora, as paridades do dólar tivesse negativa, o euro tivesse positivo, o ouro tivesse positivo, estaria me dando condição para venda no começo do dia. Se eu tivesse vendido, aonde que eu ia procurar sair ou fazer parcial? Nos níveis importantes. Isso é o que eu olho. Se eu fiz uma parcial aqui, protegi, ele voltou, me arrancou, será que ele vai continuar? Observei aqui, não continuou, então fez um fundo duplo. Em região de níveis importantes, eu posso arriscar uma compra. Uma compra acima dessa máxima aqui, um stop curto, stop ali de 7, 8 pontos. Fazer parcial, proteger e deixar. Ver se ele iria buscar um nível de cima ou não, ou fechar gap no dia. Nesse movimento aqui, 40 pontos ali, você tinha ficado positivo na operação. Então a ideia do sistema é essa. Observar as informações, quantas informações eu tenho
para compra e quantas informações eu tenho para venda. Futuramente eu vou colocar para funcionar esses indicadores que está aqui atrás. O que ele vai me mostrar? Isso que eu passei aqui para vocês. O índice, eu tenho quantas condições para comprar e quantas condições para vender. As ações estão positivas, o Ibov está positivo, o estrangeiro está comprando nas ações, o estrangeiro está comprando no mini índice. Ele vai me mostrar aqui quantas condições eu tenho para compra, quantas condições eu tenho para venda. De forma visual vai facilitar, por quê? Porque eu não vou ter que ficar olhando as DIs, as ações, o Ibov, o saldo do estrangeiro. Ele já vai me dar aqui a condição. Ó, você está com... O estrangeiro está positivo, as 10 está negativa, as ações está positiva, o saldo do estrangeiro nas 10 mais está positivo, o Ibov está positivo. Ele vai mostrar aqui, você já tem 5 condições para compra. A agressão está positiva, você tem 6 condições para compra. O saldo aqui está dando condição também de compra, 7. Então aqui ele vai mostrar as condições. Ele já vai mostrar a força, se está maior para compra ou se está maior para venda. Mas porém, por enquanto, ela ainda não está funcionando essa informação. Que a ideia dessa informação é facilitar na hora de tomar a decisão ali, se eu vou comprar ou se eu vou vender. Bom, eu espero que tenha ficado claro as informações do sistema. Se caso tiver alguma dúvida aí, no grupo lá do Telegram você pode estar fazendo as perguntas, eu vou estar tirando a dúvida aí de vocês. Beleza? Bom, é isso daí. Obrigado.